Pai do Senhor, amada igreja, o Senhor Jesus está nos abençoando, continuará nos abençoando para toda uma vida, amém? Quem crê? Glória a Deus, né? Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, e nós temos que, todos os momentos que tivermos a chance de poder glorificar Ele, bem dizer o nome dEle, porque Ele é um Deus maravilhoso. Mesmo que o nosso dia talvez não tenha sido da maneira que você planejou, mas creia verdadeiramente que os milagres de Deus se manifestou na tua vida no dia de hoje. Então nós cremos verdadeiramente. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 48. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 14. Jeremias 48, do versículo 1 ao versículo 14. Geralmente, amados, quando a gente vai trazer uma ministração, nós sempre trazemos algo que nós estamos vivendo, ou estamos estudando, algo que tem falado com as nossas vidas, e geralmente é sempre aquilo que, alguma experiência que nós vivenciamos, e nós queremos compartilhar. Porque eu pregar a palavra de Deus também é compartilhar, né? Poder trazer a palavra dEle, bem dizer o nome dEle, através da palavra. E geralmente as primeiras horas da manhã, antes de chegar no meu trabalho, eu sempre reservo pelo menos 10, 15 minutinhos para poder ler um capítulo da Bíblia. E eu já vou quase zerar ela. Estou em Jeremias, em nome de Jesus. Nem que seja lento, devagar, mas que seja constante, que seja presente e seja real. E algo que eu queria compartilhar com vocês, que está em Jeremias 48, e a palavra de Deus diz assim: a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, porque já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. De Esbom tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemos, para que não seja mais povo. Também tu, Madimém, serás reduzida ao silêncio. A espada te perseguirá. Há gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos pela subida de Luite. Eles seguem com choro contínuo na descida de Oronaim, e se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como um arbusto solitário no deserto. Pois por causa da tua confiança, das tuas obras e dos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá as suas cidades e se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. E não foi mudado de vasilha para vasilha, e nem para cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trafegadores que trafegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. E Moabe terá vergonha de Quemos, por como a casa de Israel se envergonhou de Betel na sua confiança. E como diz: somos valentes e homens fortes para a guerra? Aqui o profeta Jeremias mais uma vez é usado para falar para a cidade de Moabe. E desde o começo do texto, ele vem alertando que várias cidades já foram destruídas, que várias cidades já caíram ao fio da espada, e que não há mais tempo para Moabe. Vai acontecer também. Não tem mais tempo. E o que a palavra de Deus está pregoando aqui, que essas cidades não apenas serão desoladas, mas elas serão transformadas em ruínas, em verdadeiros desertos, onde ninguém
pode mais habitar. E por que isso? Por causa da dureza do coração do povo e mais uma vez da incredulidade. E mais uma vez o homem se apoiou nele mesmo. Jeremias 17:5, que maldito é o homem que confia no homem e usa do braço da carne, e o seu coração se afasta do Senhor. E mais uma vez, Deus está dizendo para esta cidade: você será destruída. Mas como eu disse ao começo dessa ministração, o nosso Deus é um Deus misericordioso, não é verdade? Nós temos aqui um Deus que fala através do profeta, e o nosso Deus, ele está irado. Sim ou não? Sim. E ele não pretende mudar de ideia. Mas tamanha a misericórdia de Deus que ele dá uma saída para o povo que está ali: vir a se arrepender. Mas não apenas vir se arrepender, talvez se afastar totalmente dessas cidades. E lá no versículo 6 ele dá uma saída. E por que eu trouxe esse texto hoje, irmãos? Porque se nós olharmos esse texto para os dias de hoje, talvez nós somos essas cidades que estão com uma dureza plena no coração, uma incredulidade constante, principalmente na nossa juventude. E olha que ele fala para Moabe, que Moabe, ele não troca as suas vasilhas, que ele faz a obra de Deus desleixadamente, que não há preocupação. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, e não foi mudado de vasilha para vasilha. Ele está dizendo que não foi de hoje que acontece isso, é desde uma juventude inteira. Nós estamos falando de décadas, anos, que estão se passando e o povo não se arrepende. Ele está dizendo que a preocupação é tanta, que o comodismo é tanto, que o próprio habitat daquela cidade já está contaminado. E olhando para os dias de hoje, irmãos, talvez nós somos um culto hoje com maior presença de pessoas mais velhas, poucos jovens, mas a palavra de Deus serve tanto para nós como para os jovens que aqui estão. Nós precisamos começar a sair desse comodismo, porque o comodismo daquela cidade era tanto que a palavra de Deus fala que ela fedia, porque ela não mudava as suas vasilhas. E eles se acostumaram com esse cheiro. E fala, nem foi para o cativeiro, por isso se conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Tamanho era o pecado dessa cidade, que fedia. Mas pelo comodismo, as pessoas não queriam mudar. As pessoas queriam ser o que elas queriam ser, aquilo que os seus corações mandavam. E será que nós não estamos vivendo isso no dia de hoje? Será que nós estamos tão ao ponto de estarmos acomodados que nem sequer percebemos como está a nossa fisionomia? Como estão os nossos lares? Como está o nosso coração? Mas nós servimos um Deus que é incansável em buscar vidas e salvar vidas. E lá no versículo 6 ele dá uma resposta. Mesmo Deus irado, querendo destruir aquela cidade, ele fala para as pessoas no versículo 6: fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como um arbusto solitário no deserto. Foge daí, sai, nem que for para você viver sozinho no deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Você acha que tem tudo, vocês acham que vocês têm tudo, e Ele está dizendo que os seus próprios deuses não vão te salvar. Ele está dizendo que Quemos, que é o Deus que eles adoravam, que eles idolatravam, não vão salvar eles. Então Deus está dizendo assim: foge, sai, porque se você continuar nessa cidade, você não vai se arrepender, você vai continuar adorando a Quemos, você vai continuar adorando os vossos deuses, incapazes de fazer algo pela sua vida. E é isso que a palavra está dizendo. Ele fala: foge, sai daí, vai para o deserto, sai desse comodismo, sai desse conforto que você está vivendo,
Irmãos, aqui ele está dizendo que Moabe não estava desconfortáveis. Eles não estavam desconfortáveis, eles estavam vivendo despreocupadamente, relaxadamente. Irmãos, nós estamos no primeiro dia de março já. Há poucos dias nós falávamos no final do ano. Nós ativamos nossos ministérios, já voltamos, passou 60 dias. E como é que continuam as nossas vidas? Relaxadamente? Esperando algo acontecer extraordinário? Será que nós temos a coragem de fugir? O nosso Deus misericordioso, ele fala assim, no versículo 6, foge. E no versículo 7 ele fala, por que você tem que fugir? Pois por causa da tua confiança nas tuas obras, os teus tesouros também tu serás tomadas. Por causa da tua confiança, por causa do teu coração, você vai ruir. Então foge, sai daí. E geralmente, irmãos, o deserto não é um lugar bom para se morar. Ou é? Tem comida em abundância lá? Tem morada em abundância? Tem bastante sombra? Não é um lugar desconfortável? Vocês pararam para pensar, quando Jesus estava a poucos momentos de ser crucificado, Jesus se refugiou aonde? No deserto. Ele se refugiou no deserto. E quando a palavra fugir vem aqui, irmãos, ele faz uma alusão. Ele traz assim, seja como um arbusto solitário. Ele está se referindo a uma árvore, se chama tamargueira. Alguém já ouviu falar? É um arbusto que vive no deserto. Ele está dizendo, é melhor você viver sozinho como uma tamargueira no meio do deserto. Um arbusto solitário. É muito interessante, irmãos. Por quê? A tamargueira é uma planta de crescimento lento. A madeira dela é macia e ela costuma dar tâmaras. Mas ela tem uma qualidade que poucas árvores têm. Ela consegue viver em situações atípicas. Ela consegue viver sem água, sem sol, ou com chuva. Independente da circunstância, ela consegue sobreviver. É uma árvore que é extremamente resistente. E quando fala de fugir, irmãos, ele está dizendo assim, eu prefiro que todos vocês fujam dessa cidade. E no deserto vocês aprendam a ser um exército de tamargueiras. Irmãos, sabe por que a palavra de Deus está pedindo para fugir, irmãos? Porque ao contrário do que acontecia antigamente, quando o povo de Deus era vituperado, quando o povo de Deus precisava se arrepender, Deus levantava um homem, capacitava um homem, assim como fez com Moisés, assim como Josué, assim como fez com Davi, e falava, vai que eu te garanto, vai, luta as batalhas, porque a vitória eu te garanto. Não era assim? Mas nesse caso Deus não vai agir assim. Ele está dizendo para fugir, porque o povo daquela cidade não estava preparado para uma guerra. Irmãos, a pergunta que o Espírito Santo fez para mim, e eu creio que ele vai fazer para você: você está preparado para uma guerra? Nesse comodismo que você está vivendo, nessa forma desleixada que você está vivendo, você realmente está preparado para uma guerra que está sendo travada? É por isso que Deus está dizendo, esse povo não está preparado, foge, porque vocês vão perder, porque vocês vão ser destruídos. Mas essa fuga, irmãos, não é momento de... Essa fuga que Deus está dizendo, não é porque nós somos covardes. Deus está dizendo, seja pelo menos sábio e fuja. Fuja.
e busque a minha provisão. Vocês já aprenderam que com as próprias forças de vocês não têm provisão alguma, porque nada vai livrar vocês da destruição. E olha que interessante, irmãos. Moisés, antes de ser o libertador do povo hebreu, ele fez o quê? Ele fugiu. Ele se refugiou em Mídian, até se tornar o homem mais manso considerado da palavra de Deus. E no começo ele não era assim, ele queria fazer as coisas com as suas próprias forças. Mas ele precisou se refugiar no deserto, longe da sua cidade, longe das suas origens, muitas vezes, longe dos seus costumes, longe dos seus pensamentos, para ser uma vida transformada. Da mesma maneira aconteceu com Paulo, em Atos 14:9, e diz assim: apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando ele que estava morto. Mas Paulo, nesse momento, ele fingiu estar morto, porque ele preferiu fugir. Porque se ele se levanta e enfrenta aquele povo, o que aconteceria com Paulo? Ele estaria morto. Então o sinônimo de fugir aqui não é um sinônimo de covardia, é um sinônimo de sabedoria, é saber recuar. E muitas vezes, irmão, nas nossas batalhas nós queremos bater de frente. E na maioria das vezes, quando o nosso coração pede para bater de frente, o que acontece? Sempre vai acontecer algo de ruim. Porque nós queremos voltar com as nossas próprias forças. E quando Deus está dizendo para você, vai para o deserto, seja como um arbusto solitário, que eu vou te mostrar o que é viver somente sob a minha provisão. Então o que eu quero trazer para vocês, irmãos, que nós crentes, nós precisamos ser como as tamargueiras. E sabe por quê, irmãos? Nós precisamos apenas aprender a confiar em Deus. E nós só apenas confiamos em Deus quando não temos mais nada. Mas nós não precisamos chegar quando não tiver mais nada. Nós não precisamos chegar no fundo do poço. Às vezes a palavra está dizendo, foge do teu pecado. Foge desses pensamentos que te afastam do Senhor. Muda, transforma, tenha uma atitude diferente. Se refugie no Senhor. Ele está dizendo, se for preciso, seja como essa árvore solitária. Só que nós temos que tomar cuidado, irmãos, que muitas vezes nós queremos nos refugiar. E nós queremos ser como as tamargueiras. As tamargueiras, independente do que acontece, ela dá o seu fruto. Só que muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, novamente vai nos levar a achar que os frutos que nós estamos dando é nosso, não é através de Deus. E lá no versículo 6, Deus faz essa, em Jeremias 17:6, olha o que Deus diz, vou ler o 5 e o 6. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Geralmente, irmãos, numa tamargueira, quando você encontra uma árvore dessa, você não encontra nem mais uma árvore perto dela. Porque toda a água que estiver perto dela, ela suga para ela. Geralmente não tem nenhuma árvore próximo dela. E isso, irmãos, muitas vezes nós temos a atitude de nos refugiar e às vezes fugir da aparência do mal. Todos os dias nós fugimos da aparência do mal. Só que nós achamos que os frutos que nós estamos dando são das nossas próprias forças. Eu consegui, eu fiz, eu consegui sair do pecado. E nós esquecemos que quem nos faz fugir do pecado não somos nós. E o que nós aprendemos na escola bíblica sexta-feira é o Espírito Santo que nos convence que devemos fugir do pecado. É o Espírito Santo que nos abre a mente. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração. É o Espírito Santo que nos leva ao encontro de Cristo. Então, a palavra está dizendo, vai para o deserto, porque lá no deserto você vai sentir a presença do Espírito Santo.
É quando você não tiver o que comer, o que beber, quando você estiver desconfortável, aí sim você vai sentir a presença do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, o deserto não é da forma literal. Às vezes você está vivendo nesse deserto já. Você está solitário. Mas eu quero dizer, irmãos, que se a gente for semelhante à tamargueira, porque o importa, irmãos, dar frutos não é o lugar que nós estamos. Porque talvez aquela cidade era uma boa cidade. Se você continuar lendo o texto, tem Campinas, tinha gado, era bem alimentado, mas ela não dava, as pessoas daquela cidade não davam bons frutos. E às vezes, irmãos, bons lugares geralmente não dão bons frutos. Às vezes é melhor estar no deserto para ter bons frutos. Geralmente os viajantes, quando viajam no deserto, eles já têm a certeza e a convicção que se eles avistarem uma tamargueira, eles vão ter duas coisas dela: sombra e alimento, fruto. E sabe por quê, irmãos? Ela não depende de estação. Ela dá fruto em todo tempo, todos os dias. Ela não depende de se está chovendo, se está fazendo sol, se está seco, se está frio. Não, ela dá fruto o ano inteiro. Então, quando você avista uma tamargueira, as pessoas vão se achegar e vão desfrutar do fruto dessa tamargueira. Mas sabe qual é a principal sobrevivência da tamargueira, irmãos? Por isso nós temos que ser crentes como tamargueiras. Porque ela precisa da luz do sol para crescer. E a luz do sol vem da onde? Vem do alto. E quanto mais sol ela pegar, mais para o alto ela cresce. Mais o seu tronco fica vivo, mais os seus frutos são melhores e são maiores. Eu quero dizer para vocês, irmãos, muitos de nós estamos como tamargueiras, já estamos dando frutos, mas nós não estamos valorizando os nossos frutos. Nós achamos que os nossos frutos não servem para nada. Nós achamos que não damos mais frutos porque os nossos frutos caíram e estão no chão e ninguém quer mais. Mas eu quero dizer algo para vocês, que o fruto da tamargueira, ao cair na areia do deserto, a areia do deserto é quente. E essa temperatura da areia, ela pega o fruto dessa árvore e ela cozinha esse fruto. Pesquise se vocês quiserem. O sabor desse fruto fica mais adocicado. Ele fica ainda melhor. Então, irmãos, eu não sei se você tem lançado frutos e você tem desperdiçado os frutos. Meus frutos estão caindo no chão. O que eu estou dizendo para você, que independente se os seus frutos estão sendo lançados fora, eles ainda têm sabor. Eles ainda podem alimentar pessoas. Não desperdicem os frutos de vocês. Alimente as pessoas que precisam ser alimentadas. Nós precisamos ter a resistência de uma tamargueira, e os crentes verdadeiros têm essa resistência. Talvez muitos de vocês estão passando por lutas, foi uma luta chegar aqui hoje. Talvez vocês estão travando batalhas que ninguém sequer aqui travou, mas Deus tem sustentado vocês no deserto que vocês estão vivendo. É isso que a palavra está dizendo. Se você teve a ação de fugir, fuja, porque eu te garanto, eu te sustento, eu te preservo. Começa a valorizar o teu fruto, irmão. Talvez você está dando muito fruto, mas você acha que precisa chegar um determinado momento da sua vida para você dar o fruto. E Deus está dizendo, todos os dias você vai dar fruto. Todos os dias, a cada momento, você vai dar frutos. Não se esqueça disso. Não fuja disso. Irmãos, a tamargueira, ela tem por característica uma casca
bem forte. E por que essa casca é bem forte? Para se proteger do sol, para se proteger dos intempéries. E isso, querendo ou não, cria um revestimento tão grande nessa árvore, por isso que ela se torna resistente. E um crente que se assemelha a isso, ele se reveste de algo que o torna resistente a qualquer dificuldade. E sabe quem que reveste o crente? É o Espírito Santo. Em Lucas 24, 29 diz assim: eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até o alto que sejais revestido de poder. Um crente que vive no deserto, ele não se abate com as dificuldades, ele não se abate com a falta de água, ele não se abate com a falta de chuva, ele não se abate com o calor, ele não se abate de maneira alguma, porque ele está revestido pelo Espírito Santo de Deus. Nada pode abalar, nada vai me tirar da salvação. Outra característica, irmãos, a tamargueira, entra ano e sai ano, as suas folhas continuam verdes. Deus está dizendo para nós, irmãos, independente do que você está passando, não tira o sorriso do teu rosto. Não tira o sorriso do teu rosto. Não tira a alegria de ter Jesus no teu coração. Não tira a alegria de ter o Espírito Santo te revestindo. As suas folhas precisam continuar verdes, porque as pessoas estão nos vendo de longe. As pessoas estão vendo a tua batalha, a tua luta. Não se deixe abater. Mantenha-se verde, mantenha-se feliz, mantenha-se alegre. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Quer uma prova disso, irmãos? Eu falei das falhas que talvez a tamargueira vai fazer, mas eu vou falar das qualidades. E lá em Jeremias 17, capítulo 7 em diante, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Isso não é coisa da minha cabeça, é coisa da palavra de Deus, irmãos. E continuando: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, não retamente, e no meio dos seus dias o deixará, e o seu fim será como um insensato. É por isso que Deus está dizendo: foge da aparência do mal, para você não terminar como um insensato, para você não terminar como um desleixado, alguém que cuidou da palavra de Deus desleixadamente. E finalizando, irmãos, nós vamos chegando ao nosso final. É algo muito curioso, irmãos, que quando as pessoas chegam perto dessa árvore chamada tamargueira, as pessoas não vê a água que supre as folhas dela, não se vê água nela. Sabe por que não vê água, irmãos? O que a palavra está dizendo, que ela vai buscar junto aos ribeiros, e os ribeiros que regam essa árvore estão na profundidade onde ela busca. Geralmente uma tamargueira, ela pode ter uma raiz com 80 metros de extensão. Talvez essa árvore não passe de 3 metros, mas a raiz dela tem 80 metros. Sabe o que chama isso, irmãos? Profundidade. Você quer dar fruto? Você quer ser resistente? Você quer que as suas folhas continuem verdes? Aprofunde na presença do Senhor. Busque a profundidade do Senhor. Porque as pessoas não vão ver a água que supre a sua vida, porque a água que supre a sua vida, só Deus conhece.
Só o Espírito Santo te move. Ninguém conhece a tua intimidade. Ninguém sabe as horas que você passa de joelho. Mas as pessoas não precisam saber quanto tempo você passa orando, quanto tempo você passa jejuando. Isso não é para se mostrar. As pessoas não precisam saber quanto tempo você dedica na palavra de Deus. Se é 1 minuto, não interessa. Se é 2 horas, também não interessa. O que importa é que você está vivo e você está dando frutos. Porque o que mais importa para você não é o que as pessoas pensam, mas é o que Deus pensa de você. E nós precisamos ser semelhantes como essa árvore, irmãos. Porque para vencer as guerras que vão ser travadas com as nossas vidas, para vencer as guerras que vocês estão travando, precisa haver profundidade. E às vezes, irmão, nós vamos cavar 1 metro, 2 metros, nós não vamos achar água. Porque a palavra de Deus que o homem sábio, ele cavou até achar rocha. O que é mais interessante, irmãos, que ele não está dizendo que uma casa foi firmada na rocha e a outra foi na areia. Ele está dizendo que ambas as casas estão na areia. Só que um se dedicou mais em achar a rocha. E aquele que edificou a sua casa em uma rocha, o que acontece com ele? Vai bater o vento, vai bater a tempestade, e você não vai cair. Quem vive na profundidade do Senhor não cai. Quem vive na profundidade do Senhor não se abate. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Nós estamos querendo buscar coisas que o mundo não pode nos entregar. Só o que nós precisamos, somente o Espírito Santo vai nos mostrar. Somente o Espírito Santo vai mostrar o quanto nós devemos nos aprofundar. Amém se você cavou 1 metro e já achou a rocha. Amém se você está cavando e ainda você não achou. Mas creia verdadeiramente o que você vai achar. Basta querer. Basta permitir que o Espírito Santo te mova. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele quer nos salvar constantemente. E é por isso, irmãos, nós somos regados pela água viva, que os olhos naturais não veem. As pessoas não vão ver isso nas nossas vidas. Os olhos naturais não conseguem ver, mas os olhos espirituais, a igreja que nós vamos almejar, não é a igreja que nós estamos vendo, é a igreja que nós vamos ver na Jerusalém Celestial. É essa igreja que nós temos que sonhar. Uma igreja onde o Espírito Santo habita. E nós devemos ser esta igreja. E por que nós precisamos ser assim, irmãos? Porque ainda há um mundo para se resgatar. Há frutos ainda para se distribuir. Então não se permita se abater com as suas dificuldades. Nenhum problema é maior que o outro. Todos nós enfrentamos dificuldades. Mas o que a palavra está dizendo, que a principal batalha que você precisa lutar é a batalha espiritual. E não há outro remédio. Se não for com oração, se não for com jejum, se não for com a mudança, com a meditação na palavra de Deus. E por mais que você não concorde, a sua constância vai fazer a diferença. Principalmente nos cultos. Porque talvez seja o único lugar que você está ouvindo a palavra de Deus. E é isso que Deus está nos alertando. Foge, salva a sua vida. Profundidade. A profundidade nos deixa mais perto de Deus. Porque nada
e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nada, nem ninguém. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nos comportamos, muitas vezes como crianças, ou se a nossa forma de lidar com os teus preceitos, com os teus valores, sejam feitos de forma desleixada. Ó Santo e poderoso Deus, assim como o Senhor teve misericórdia daquele povo de Moabe, e mesmo que o Senhor estivesse irado, mesmo que o Senhor esteja irado conosco, mesmo que o Senhor esteja, de certa maneira, decepcionado como a tua igreja vem se comportando, mas Pai, tem de misericórdia do teu povo, tem de misericórdia daqueles que creem que Cristo Jesus é o Senhor das suas vidas. E muitas vezes, irmãos, as batalhas e as guerras ainda não foram travadas, porque nós não estamos preparados ainda, Senhor. Senhor, talvez é momento de recuar. Talvez é o momento, Senhor, de nos refugiarmos na intimidade com o Senhor. Talvez é o momento, Senhor, de nos refugiarmos, nos tornarmos solitários. Mas esse solitário vai ser um solitário físico, porque o Senhor Jesus estará conosco. O Espírito Santo vai estar conosco. Porque quando Jesus se refugiou no deserto, Ele não estava sozinho. Quando Paulo recuou, ele não estava sozinho. Pai, nós queremos recuar, Senhor. Nós devemos recuar. E se for preciso, Senhor, nós sejamos semelhantes a esse arbusto solitário, uma tamargueira, que tem a sua casca forte para aguentar as pancadas que o dia a dia nos dá. Que sejamos uma árvore, independente se estamos sendo regados, independente se está chovendo, se está fazendo sol, nós não podemos mais deixar de dar frutos, porque são os nossos frutos que vão alimentar aqueles que estão com fome. São as nossas folhas verdes, é a alegria que há no nosso coração, que muitas vezes está escondida dentro de cada um de nós, que vai fazer a diferença na vida daquele que precisa do teu amor, Senhor Jesus. E por final, Senhor, que cada dia mais nós possamos estar firmados, fincados na presença do Senhor. Nos dá essa profundidade necessária, Senhor. Senhor, o que nós precisamos pedir para o Senhor nessa noite não é ouro nem prata, não é posse, não é poder, mas sim, Senhor, ensina-nos a buscar a profundidade plena no Senhor. Talvez o que nós mais precisamos nesse momento, Senhor, nos dê a sua mão e nos guie, Senhor, no deserto. Porque o deserto nesse momento é o melhor lugar para estarmos. Porque não importa mais o lugar, mas sim a tua presença. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.